Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça comprou mais de 4.000 kits de identificação biométrica. Esse é mais um passo importante na estratégia de identificação civil de presos. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a importância dessa iniciativa e você vai ver também. Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento de duas ações que questionam a incidência de impostos sobre programas de computadores. Se deve ser cobrado o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, ou o ISS, o Imposto sobre Serviços, que é municipal. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, dá 48 horas para a Anvisa informar os motivos sobre a suspensão dos testes da vacina Coronavac. Lewandowski quer saber também como está o estágio de aprovação de todas as vacinas contra a Covid-19 testadas no país. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral declara a inelegibilidade de Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do ex-policial militar Renato Marques Machado, acusado de integrar a organização criminosa conhecida como Milícia de Curicica, no Rio de Janeiro. A repórter Evne Araújo tem os detalhes e conversa com a gente agora ao vivo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, segundo investigações, o ex-policial militar atuava na grilagem de terras e também na compra de armamentos pela milícia. A defesa de Renato Marques Machado alegou aqui no Supremo Tribunal Federal que a prisão viola o princípio da razoável duração do processo e que não há provas de que ele seja um risco à ordem pública. Ao negar a soltura, o ministro Ricardo Lewandowski argumentou que não há constrangimento ilegal e que essa demora é consequência da complexidade do processo, que envolve 22 réus também envolvidos nessa organização criminosa. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Evne. E o ministro Ricardo Lewandowski, ele também deu 48 horas para que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, explique os motivos da suspensão do teste da vacina chinesa Coronavac. O ministro Ricardo Lewandowski atendeu ao pedido de dois partidos para que a Anvisa explique os critérios para estudos e experimentos da vacina desenvolvida pela farmacêutica Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan. Lewandowski quer saber também como está o estágio de aprovação de todas as vacinas contra a Covid-19 testadas no país. Lewandowski também é relator de outras duas ações apresentadas por partidos políticos sobre vacinas contra a Covid-19 no Brasil, quanto à obrigatoriedade ou não da vacinação contra a Covid-19 e também sobre a decisão do presidente da República de não adquirir a vacina chinesa Coronavac. O ministro encaminhou esses casos ao plenário, que deve decidir em conjunto por causa da relevância da matéria e da emergência de saúde pública. Para o ministro, a vacinação é tema de relevante interesse público e coletivo, porque o direito à saúde é de todos e um dever do Estado. Com base na Constituição, as autoridades devem garantir políticas públicas, sociais e econômicas para, entre outros, reduzir risco à doença e garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. O Supremo Tribunal Federal vai julgar a diferença de correção monetária em saldos do FGTS referente ao Plano Collor II. A discussão sobre o direito adquirido, a diferença de correção monetária sobre o saldo das contas vinculadas, teve grande repercussão. Por unanimidade, o tribunal reconheceu a existência de repercussão geral no recurso interposto por um aposentado contra a decisão do Juizado Especial Federal do Paraná, que julgou improcedente o pedido de condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento das diferenças do Plano Collor II, utilizando como referência o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC. O Tribunal Catarinense seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da utilização da taxa referencial na correção monetária e não o IPC.
O relator da ação, ministro Luiz Fux, disse que, ao contrário do que foi sustentado pelo aposentado, o julgamento do recurso da taxa referencial pelo STJ não superou o julgamento do recurso que mantém o pagamento de correções monetárias sobre o saldo do FGTS em razão das perdas inflacionárias. O mérito desse recurso ainda vai ser julgado pelo colegiado, mas sem data marcada. O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento de duas ações que questionam a incidência de impostos sobre programas de computadores. Os ministros devem decidir se será cobrado imposto estadual ou municipal. O julgamento começou há 2 semanas e vai ser retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux, que na última sessão pediu mais tempo para analisar os processos. As duas ações discutem a incidência de impostos na compra, na venda e no uso de programas de computador. No primeiro caso de relatoria do ministro Dias Toffoli, o questionamento é se, na comercialização de softwares, deve ser cobrado o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, ou o ISS, o Imposto sobre Serviços, que é municipal. Empresas de tecnologia da informação contestam no Supremo a legalidade da dupla tributação para o setor. No voto, Dias Toffoli lembrou que existe lei federal que coloca programas de computador na lista de tributáveis pelo ISS. Por isso, a incidência desse imposto prevista em legislação afasta a cobrança do ICMS. Votaram no mesmo sentido os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Entendo realmente que nessa questão se trata de um serviço dinâmico, uma prestação dinâmica de serviço, prioritariamente de serviços. Consequentemente, a incidência deve ser do ISS. Está sendo julgada em conjunto outra ação de relatoria da ministra Carmen Lúcia. O pedido é de inconstitucionalidade de parte de uma lei estadual de Mato Grosso por bitributação e invasão da competência municipal. O Estado fez incidir o ICMS na compra, venda e uso de softwares, mesmo eles já sendo tributados pelo ISS. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin votaram no entendimento de que os programas de computador só não são considerados mercadoria quando se contrata o serviço para desenvolvê-los. Quando a criação intelectual é produzida em série e há atividade mercantil, deve incidir o ICMS, não o ISS. Há de incidir, nesta hipótese, ICMS sobre a venda de software, visto que o fato de serem bens imateriais não descaracteriza sua destinação como mercadoria. E no próximo bloco, identificação biométrica de presos. É esse o tema da nossa entrevista com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Fernando Pessoa da Silveira Melo. Continue com a gente, já já. Celebrar a Constituição Federal é sempre muito importante. Primeiro porque ela é um marco na consolidação da democracia no país. Ela também estabelece o tipo de sociedade que a gente pretende criar e quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta terça-feira um plano para viabilizar trabalho remunerado nos presídios. O acordo foi assinado com o Ministério Público do Trabalho e a Confederação Nacional de Municípios. Atualmente, menos de 20% das pessoas privadas de liberdade no Brasil têm acesso a atividades de renda e qualificação profissional, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional. Para mudar esse cenário, o Conselho Nacional de Justiça está dando início à implantação do Plano Nacional de Geração de Trabalho e Renda para pessoas que passaram pelo sistema prisional. A iniciativa busca operacionalizar a Política Nacional de Trabalho para pessoas presas ou egressas, instituída por um decreto de 2018. O pontapé inicial foi dado com a assinatura de 2 termos de cooperação.
O primeiro foi com o Ministério Público do Trabalho e foca em projetos de empregabilidade e fiscalização de contratos firmados pelo Judiciário e pelo Executivo, assim como em inspeções para avaliar as condições de trabalho e saúde. É preciso aprimorar a forma de atuação e reconhecer que é necessário pensar em redes de atuação para a promoção do trabalho decente no sistema prisional, que irá efetivamente abrir um novo futuro para toda a população vulnerável. O segundo acordo foi com a Confederação Nacional dos Municípios e prevê estratégias de fomento à contratação por prefeituras e de incentivo à criação dos fundos municipais de serviços penais. Sabemos dos muitos desafios que existem em relação à geração de emprego e renda às pessoas que estão ou estiveram no sistema prisional. E acreditamos, ministro, que esses desafios só serão superados por meio da ação integrada dos diversos setores da sociedade. A implantação do Plano Nacional de Geração de Trabalho e Renda para pessoas que passaram pelo sistema prisional será impulsionada pelo programa Fazendo Justiça, iniciativa do CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, na busca de soluções para problemas estruturais da privação de liberdade no Brasil. Na verdade, esse acordo de cooperação, o que ele vai visar atingir como objetivo maior? A ressocialização do preso, a criação de escritórios sociais, a reinserção do preso no mercado de trabalho, cumprindo exatamente um dos desígnios maiores da sanção penal, que é a exemplariedade e também a reabilitação. Para o egresso do sistema prisional trabalhar, ele tem que ter algum documento de identificação. O problema é que 80% da população carcerária não tem. O Conselho Nacional de Justiça deu agora mais um passo importante para mudar essa realidade. O CNJ adquiriu mais de 4.500 kits de identificação biométrica. Essa tecnologia vai ser usada na emissão de documentos de pessoas presas. A previsão é que parte do material já seja distribuída aos estados ainda este ano e tudo comece a funcionar ainda no primeiro semestre de 2021. O número de presos no país já chega a 759 mil. Mas, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, de cada 10 pessoas presas, 8 não possuem documentos pessoais no prontuário dos estabelecimentos prisionais. Em 2019, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 306, com diretrizes para a emissão de documentos e identificação biométrica de pessoas presas. A iniciativa do CNJ é em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no projeto Fazendo Justiça. Ela busca assegurar o acesso à documentação civil básica, completa, a toda a população prisional, para que ela possa acessar direitos, não só no contexto da sua privação de liberdade, mas também no momento de saída do sistema, para que ela possa, então, reconstruir a sua trajetória de vida. Os kits de identificação biométrica vão ser encaminhados a tribunais de justiça, tribunais regionais federais e secretarias estaduais de administração penitenciária. O Conselho vai promover ainda a integração dos bancos de dados já existentes em 3 estados. A expectativa é que pelo menos 209 mil novas identificações sejam cadastradas por ano. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutor Fernando Pessoa da Silveira Melo. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Justiça. Muito obrigado, Rafaela. É um prazer aqui contribuir com a TV Justiça e o jornal. Bom, esse programa Fazendo Justiça está agora apostando nessa medida, que é um assunto muito caro para toda a sociedade, né? A identificação civil do preso significa uma possibilidade de saída do sistema carcerário, novas oportunidades. A gente, às vezes, esquece que esse preso vai voltar para a sociedade, não é isso, doutor Fernando? Então, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho, na prática desse projeto, na entrega desses kits. Claro. Rafaela, o programa Fazendo Justiça, eu gostaria de ressaltar inicialmente que ele atua em todo o ciclo penal, né? Analisa e consolida as experiências anteriores do próprio Conselho Nacional de Justiça e das entidades parceiras, buscando que
os grandes e profundos desafios enfrentados pelo Poder Judiciário, por juízes e servidores, com vistas à obtenção de uma execução penal que cumpra as suas garantias constitucionais, possam ser ultrapassados, né? Todas essas dificuldades e desafios. E um desses grandes desafios que nós buscamos é almejar a correta identificação civil das pessoas que se encontram privadas de liberdade, porque isso obedece a vários princípios constitucionais, como a individualização da pena, ressalta e reitera o compromisso do Poder Judiciário de promover políticas públicas de segurança e justiça criminal, todas pautadas pelo respeito aos direitos humanos, né, partindo da garantia do efetivo exercício dos direitos de cidadania. Também é importante registrar que aqui o que nós buscamos é que os presos cumpram as suas penas, mas que as cumpram com dignidade e que as sanções penais alcancem os objetivos maiores a que se prestam, que é a retribuição e, naturalmente, a ressocialização. Para alcançar esse objetivo, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização Carcerária, aqui no CNJ, e dos grupos de monitoramento e fiscalização nos tribunais, né, espalhados pelo Brasil, adotou e implementa esse programa Fazendo Justiça, uma parceria, como já dito, com a ONU, com o Programa das Nações Unidas e com o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, então, fornecerá, e esses kits começam a chegar em dezembro, aos parceiros, kits de biometria para que a gente consiga ter a exata individualização necessária para essas pessoas que ingressam no sistema penal. E esses kits que começam a chegar em dezembro e serão distribuídos, eles contêm alguns itens, né, que são a webcam com iluminação em tripé, um pad de assinatura, um dispositivo de coleta digital, régua de energia e cabo hub, né, de USB, um backdrop com tripé. Por meio dessa parceria que o Conselho Nacional de Justiça firmou com o Tribunal Superior Eleitoral, a gente vai disponibilizar também a todos esses parceiros os softwares necessários para a coleta da biometria e para a transmissão desses dados de forma segura, né, os dados biográficos e biométricos, para que a gente consiga implementar esse projeto. Quando o senhor fala em todos os parceiros, né, eu imagino que essa atuação conjunta de todos os atores envolvidos, ela é fundamental, inclusive, também para garantir a unificação do sistema, não é isso, doutor Fernando? Com certeza, a gente precisa unir esforços aqui. Nós temos, como eu disse, uma parceria pioneira com a ONU, né, através do PNUD, com o Tribunal Superior Eleitoral e com o próprio Poder Executivo, através do Departamento Penitenciário Nacional, que é um órgão integrante da estrutura do Ministério da Justiça. Então, essa união de esforços e, claro, agora, quando nós colocarmos esse programa em prática, também com os atores locais e regionais, o Poder Judiciário Estadual, a Justiça Federal daquelas regiões, a Secretaria de Administração do Presídio, né, Segurança Pública, a depender do Estado, dentro do Poder Executivo Estadual, as justiças militares, que também têm competência penal, todos esses atores precisam unir esforços para a gente alcançar essa realidade. E nós temos feito conversas com todos esses atores para conhecermos as dificuldades e os obstáculos locais também, a realidade local. Que cada um tem a sua especificidade, né? E esse mapeamento é importantíssimo para traçar estratégias, né? Eu agradeço muito a participação do senhor, viu? Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde. Igualmente. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior Eleitoral declara ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, inelegível. Os detalhes você confere no próximo bloco. A atual Constituição, com seu vigor de justiça e soberania, estabeleceu ao legislador intrínsecas limitações ao poder de tributar, o que se subsume à própria garantia de direitos individuais do contribuinte, cuidando das vedações que o legislador infraconstitucional há de reverenciar. O Superior Tribunal de Justiça decidiu invalidar provas obtidas em investigação sobre irregularidades na saúde do Distrito Federal por considerar incompetência do juízo.
A quinta turma do STJ reconheceu a nulidade de uma operação de busca e apreensão determinada pela 6ª Vara Criminal de Brasília, no âmbito da Operação Grabato, que apura supostas ilegalidades na contratação de serviços e equipamentos para o hospital de campanha montado no Estádio Nacional de Brasília durante a pandemia da Covid-19. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já havia declarado a incompetência da Vara Criminal para análise do caso, considerando que a investigação envolve valores do Fundo de Saúde do DF, que são repassados pela União ao governo local. Mas apesar de submeter os autos à Justiça Federal, o TJDFT entendeu que não seria o caso de anular as provas obtidas nas investigações, já que a divisão da Justiça estaria relacionada apenas ao princípio da especialização, cabendo à Justiça Federal decidir sobre a ratificação das provas obtidas ilegalmente. De acordo com o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do habeas corpus na quinta turma, a decisão de primeiro grau que deferiu a busca e apreensão apontou que a investigação se refere a quantias repassadas pela União para o combate à Covid-19, tendo inclusive autorizado que o cumprimento da medida fosse acompanhado pela Controladoria Geral da União com compartilhamento de provas. Além disso, o relator explicou que prevalece no sistema processual penal moderno a orientação de que a eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, que no caso dos autos ficou demonstrada na invasão de privacidade determinada por juízo sabidamente incompetente. Segundo Reinaldo Soares da Fonseca, quem produz provas sem ter competência provoca prova ilícita, sem a possibilidade de aproveitamento do que foi obtido. Assim, o colegiado declarou a nulidade da busca e apreensão. Em ação civil pública de improbidade administrativa, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Pará, Gilberto Valente Martins, pediu o afastamento do governador Hélder Barbalho. De acordo com a ação, o governador negociou e concluiu uma contratação milionária diretamente em seu gabinete, sem submeter previamente às condições de negociação aos setores competentes. Ainda de acordo com a ação, Hélder Barbalho também editou o decreto ilegal para viabilizar o pagamento antecipado e sem qualquer garantia dos equipamentos. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral declarou a inelegibilidade de Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba. Acompanhe agora esse e outros destaques da sessão dessa terça-feira. Os ministros consideraram que Ricardo Coutinho cometeu vários abusos quando disputou a reeleição ao governo do estado em 2014. Foram irregularidades como contratação de servidores temporários em período proibido e concessão de créditos com fim eleitoral. Por isso, o plenário declarou a inelegibilidade de Coutinho por 8 anos, contados a partir das eleições de 2014. Entre julho e outubro do ano eleitoral, o governo da Paraíba promoveu 1.739 nomeações, 1.369 exonerações de servidores nas secretarias estaduais de saúde e educação, chefiadas à época pelos recorrentes Valdson e Márcia, por sua vez subordinados de forma direta ao governador. No que concerne ao programa Empreender da Paraíba, destinado à concessão de microcrédito a pessoas físicas e jurídicas, observo que, a despeito de sua implementação por lei estadual e de sua execução contínua desde 2011, os fatos de 2014 revelam, a meu ver, o desvirtuamento em benefício do então governador, como acentuado pelo eminente relator, com base no laudo pericial que transcrevo. Na sessão administrativa, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de forças federais para as cidades do Amazonas e de Mato Grosso do Sul durante as eleições 2020. As tropas vão reforçar a segurança dos municípios no próximo domingo. E ainda falando sobre justiça eleitoral. O fato de termos 33 partidos políticos é algo criticado por muitos especialistas. Mas a pluralidade de pessoas dispostas a fazer política é necessária em qualquer sociedade. Ao escrever uma redação para a Olimpíada de Língua Portuguesa, Maria Eduarda entendeu que a política, seja partidária ou não, é de onde vem a solução para os problemas da sociedade. Sabe o tema sobre o que ela escrevia? O lugar onde eu vivo. Onde que eu vivo? Que lugar é esse que me cerca? Então, a partir daí, foi que eu senti a necessidade de me organizar, de militar, de ser ativista, né? Tanto para mudar a minha realidade, quanto para mudar a realidade das pessoas que me cercam.
Os planos cresceram e ela se tornou coordenadora de Mulheres e Gênero do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília. À frente da gestão há um ano, Maria e a equipe de trabalho avançaram em algumas causas. Instituíram o reconhecimento do nome social a travestis e transexuais na universidade e buscam conscientizar alunos e professores sobre a necessidade de combater o assédio sexual. Se colocar no lugar do outro é exatamente o fazer político também, né? É você poder ter a sensação, assim, não a sensação, mas ter a vontade de mudar a sociedade, não somente para essa geração, mas para as próximas que virão, para tornar o mundo mais justo, mais igualitário, mais acolhedor para todo mundo, né? O ator Stepan Nersessian participou da vida partidária durante 10 anos. Para ele, ser político é uma missão. Eu acho que a causa que pode nos levar a participar da política é assim, olha, eu quero lutar por direitos iguais para todos os cidadãos, com todas as suas diferenças. Com todas as suas diferenças, que a aceitação seja absoluta. Porque só assim a gente cria futuro. Só assim a gente vai conseguir deixar de ser o país do futuro e ser o país do presente. A secretária-geral do TSE acredita que a política, seja partidária ou não, é o caminho para mudanças reais. Fazer política é tomar nas próprias mãos as rédeas do seu destino. É importante fazer política na sua comunidade, no seu prédio e na política partidária, nos parlamentos, para decidir aquelas questões que vão se refletir na sua própria vida, que vão determinar o seu presente e o seu futuro. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Lembrando que eu volto em instantes com o JJ Entrevista. Continue com a gente. Até já já.